E aí, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Flores aqui, e hoje a gente vai tratar mais um daqueles temas que nós estamos observando que cada dia são mais recorrentes para quem atua na advocacia criminal de verdade na prática, como é o meu caso, né? Mais um daqueles temas que a gente acaba se perguntando assim, de onde surge tanta criatividade para tentar reduzir, limitar os direitos das pessoas que estão respondendo a um processo criminal. E é fato que o fato de você estar respondendo a um processo criminal não coloca você numa situação de descrédito, né? Não deveria colocar, mas o fato é que quando você passa a responder um processo criminal, teu cliente passa a responder um processo criminal, nós temos o princípio da presunção de inocência, que seria tanto uma regra de como proceder e uma regra de tratamento, mas a gente acaba vendo que na prática, principalmente essa regra de tratamento é colocada completamente de lado no nosso cotidiano. Então a pessoa está respondendo um processo criminal, ela já passa a ser tratada como uma pessoa condenada, como um cidadão à margem da nossa sociedade, que é completamente prejudicial para as pessoas e viola diretamente o nosso ordenamento jurídico. Então, o tema que eu estou tratando aqui, que eu quero trazer hoje para vocês, como eu disse, é uma prática que tem sido recorrente. Eu mesmo, semana passada, fui fazer uma resposta à acusação e tinha essa observação no despacho do magistrado, que é, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que o magistrado ele pode exigir que a defesa justifique o pedido de intimação das suas testemunhas. Então, como vocês sabem, né, quando o teu cliente ele recebe uma intimação ali, uma citação para apresentar a resposta à acusação, aquela primeira manifestação que ele vai fazer no processo penal, a sua primeira defesa, uma das coisas fundamentais que você faça, que você coloque nessa sua defesa é o rol de testemunha. Então tem bastante material aqui no YouTube, também no nosso site, né, no www.luisflores.com.br, quando a gente fala de resposta à acusação, o que colocar na resposta de acusação, modelo de resposta à acusação, devo fazer uma resposta à acusação completa, devo fazer uma resposta à acusação genérica, então tudo isso a gente tem material aqui, te convido para você acessar o nosso site e tirar essas suas dúvidas, se elas são suas dúvidas, né? Mas um ponto principal que você deve ficar atento é essa questão de arrolar as testemunhas. Então, isso é fundamental sob pena de preclusão, que quando você for fazer a sua resposta à acusação, você arrole as suas testemunhas. Esse é o momento para arrolar testemunhas. Não dá de você imaginar, eu vou deixar para depois, ou vou deixar ali um momento próximo da audiência de instrução e julgamento para arrolar minhas testemunhas. Você não pode fazer isso. Se você não rolar suas testemunhas nesse momento inicial, na sua resposta à acusação, o seu direito de arrolar testemunhas, ele vai precluir. Então, é importante que você fique atento a essa questão. E como eu disse, alguns magistrados, eles têm colocado lá no seu despacho essa observação, que você deve justificar a necessidade, caso você queira, né, que as suas testemunhas sejam intimadas formalmente, né, pelo oficial de justiça, para comparecer à audiência, você deve justificar por qual motivo você quer que as suas testemunhas elas sejam intimadas para comparecer à audiência. Isso sob pena de elas não serem intimadas e no dia da sua audiência, instrução e julgamento, você não conseguir ouvir as suas testemunhas de defesa. Então, a primeira observação que eu gosto de trazer aqui sempre, né, é a letra da lei. Então, quando a gente fala de está falando de arrolar testemunhas, nós estamos falando do artigo 396-A do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas qualificando-as e requerendo a intimação quando necessário. Então, nós vimos aqui, a letra da lei fala, né, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo intimação quando necessário. Então, quando você for fazer sua resposta à acusação, caso seja necessário que o Poder Judiciário intime suas testemunhas, você só vai colocar essa observação na sua resposta à acusação.
rola fulano de tal e requeiro que eles sejam intimados, né? Só isso, nada mais. Você não precisa uma justificativa que você quer isso por X, Y motivo. Não existe isso, né? Então, essa previsão legal, essa previsão legal, não, essa previsão que alguns magistrados têm feito, ela é ilegal. Ela não tem uma previsão legal para que isso ocorra. Porque, como eu falei para vocês aqui, a letra do artigo 396A, quando a gente fala quando a gente fala de arrolar testemunhas, ela só diz isso, né? Especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Ponto. Então, só isso. A legislação, ela só prevê isso. Então, nós colocamos lá no início, né? Trouxemos aqui uma pergunta. O magistrado pode exigir uma justificativa, ele pode exigir uma justificativa para que seja feita a intimação pelo Poder Judiciário das suas testemunhas de defesa. Então, nós falamos aqui, artigo 396, né? Artigo 396, ele é claro ao trazer essa questão, né? Ele não traz, ele só diz que você deve fazer o requerimento e não traz nenhuma outra especificação. Então, nossa resposta para essa pergunta a resposta é não. O magistrado ele não pode fazer essa exigência, já que o CPP não indica essa ressalva, bastando o mero requerimento da defesa para a intimação das suas testemunhas, mesmo que abonatórias. Então, como eu falei para vocês, a letra da lei ela é clara, ela não traz nenhuma outra exigência específica. Caso fosse necessária essa justificativa, o próprio legislador teria colocado ali essa ressalva que deveria ser apresentada uma justificativa. E isso não ocorre. Ela somente diz isso, que caso seja necessário, você faz o requerimento, o magistrado deve atender esse requerimento. E como eu falei aqui, como eu destaquei, mesmo que essas testemunhas elas sejam abonatórias, mesmo que não sejam aquelas testemunhas de fato que viram o que aconteceu, que viram um crime, que tem algo mais relevante a acrescentar ali na instrução, sejam aquelas testemunhas abonatórias para falar da vida do teu cliente, né? Demonstrar que ele é uma pessoa boa, que não é dedicado ao cometimento de crimes, né? Que é uma pessoa que tem um bom convívio social, mesmo que as suas testemunhas sejam única e exclusivamente abonatórias, não é necessário que você justifique a necessidade da intimação dessas testemunhas. Então, aqui, caso o magistrado ele exija que você justifique, né, ele está cometendo uma violação da nossa norma legal, né? Caso ele não intime suas testemunhas e no dia da audiência, instrução e julgamento elas não estejam presentes para dar o seu depoimento, e essa situação, né, isso que aconteceu, ela torna, ela acarreta uma nulidade ao processo, e você, como advogado, deve, nessa audiência de instrução e julgamento, deve arguir uma nulidade, que as suas testemunhas, elas não foram intimadas para comparecer ao ato. Então, essa exigência, ela é ilegal, como nós falamos anteriormente ali, ela não existe uma previsão legal, ela não existe um motivo de ser. Então, essa é uma primeira ilegalidade. Outra ilegalidade é a violação ao princípio da ampla defesa, já que se restringe a produção da prova defensiva. Então, como eu falei, você tem o direito, a legislação é clara, de garantir a produção dessa prova. E caso o magistrado negue essa intimação, negue intimar as suas testemunhas de defesa, você está sendo limitado no seu direito de apresentar a sua defesa. Então, está ocorrendo uma violação direta ao princípio da ampla defesa. E um outro princípio que acaba sendo violado nesses casos, caso o magistrado determine, né, que seja apresentada uma justificativa para intimar suas testemunhas, também ocorre a violação ao princípio da paridade de armas, já que normalmente a justificativa não é exigida do MP. Então, isso é claro, né? Infelizmente, mais uma vez, o nosso princípio da paridade de armas ele é violado diretamente aqui nesse caso, porque o Ministério Público, quando ele arrola suas testemunhas, ele simplesmente coloca lá nome e qualificação e nada mais, e o magistrado determina a intimação dessas pessoas arroladas e tudo certo, né? Não existe nenhuma exigência. Essa exigência, normalmente, ela é feita somente para os advogados.
Então, isso viola o princípio da paridade de armas. Por que que o Ministério Público não precisa arrolar? Ele é parte, ele é o órgão acusador, ele é uma parte processual. Por que que o Ministério Público, ao arrolar suas testemunhas, ele não precisa justificar por que que ele quer a intimação delas? E eu, como advogado, exercendo a defesa do meu cliente, eu sou obrigado a justificar por qual motivo, razão, eu quero que aquelas pessoas elas sejam intimadas. Então, obviamente, fica claro e evidente que existe uma violação a esse princípio da paridade de armas aqui no processo penal. Então, essa é mais uma das formas, mais um motivo de que fica evidente essa ilegalidade. Então, finalmente aqui, o STJ, coloquei aqui embaixo, o STJ tem jurisprudência nesse sentido. O STJ, né, mais uma vez, ele tem trazido posicionamento que essa atitude, que essa determinação acaba violando, acaba sendo uma exigência ilegal, e o processo que acontece isso deve ser reconhecida a nulidade nesses casos. Então, vamos aqui ver a decisão do STJ. Então, aqui uma parte, trecho da decisão, né? O indeferimento do pedido de intimação de testemunhas de defesa pelo juízo criminal, baseado unicamente na ausência de justificativa para intimação pessoal, previsto no artigo 396-A do CPP, configura cerceamento de defesa e infringe o princípio do contraditório e ampla defesa. Então, aqui, o STJ, de forma clara, tem esse posicionamento recente que vai direto ao ponto e nos resguarda em casos semelhantes. Aqui, caso você esteja passando por algum caso desse, ou tenha sofrido algum prejuízo, ou suas testemunhas de defesa elas não tenham sido ouvidas, em juízo, né, por essa ausência de intimação formal, mesmo que você tenha requerido essa intimação, então o STJ tem esse posicionamento aqui, dizendo que essa conduta, ela viola esses princípios aqui do contraditório e da ampla defesa. O STJ, quinta turma, recurso especial aqui tal, Paraná, ministro Ribeiro Dantas, julgados em 21/5 de 2024. Então, um julgado bem recente aqui, tratando sobre o tema. Então, pessoal, aqui é importante julgado, né? Importante tese para quem atua na advocacia criminal na prática, fique atento a essa questão. Caso enfrente isso aí no seu dia a dia, então você deve saber que tanto a legislação quanto a jurisprudência do STJ, ela está jogando aí ao seu favor nesse particular. Então, para encerrar aqui, então, caso você está iniciando na advocacia criminal, quero convidar você para conhecer o nosso treinamento online sobre audiência de instrução e julgamento criminal. Então, além desse tema específico aqui, nós trazemos aqui na prática, apresentamos na prática uma série de outras situações que podem acontecer aí na sua audiência de instrução e julgamento. Caso faça sentido para você queira conhecer um pouco melhor esse nosso treinamento feito com objetivo, foco prático no dia a dia, feito por uma pessoa que advoga há 15 anos na advocacia criminal e está dia a dia passando aí dificuldades e enfrentando ilegalidades, como é aí o teu caso como advogado criminalista que atua efetivamente na prática. Então, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse nosso treinamento, é só acessar o nosso site, www.luisflores.com.br. Lá tem uma página específica dos nossos treinamentos, e além desse treinamento específico da audiência de instrução e julgamento, nós temos vários outros treinamentos disponíveis, alguns até gratuitos também e outros pagos. Então, convido você para conhecer aí esse nosso treinamento. Um abraço aí, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.